Comitê está de volta hoje recebendo os repórteres fotográficos Orlando Brito e Sérgio Lima. Sérgio, fala um pouquinho das fotos mais recentes que você vem produzindo e que mais te agradaram. Olha, Paulo, a cobertura da Folha com relação à crise do Roberto Jefferson, as denúncias do Roberto Jefferson, eu fui muito feliz, dei muita sorte. Aquela história que nós começamos a falar de sorte, do momento exato. Por exemplo, a primeira denúncia da Folha, o Roberto Jefferson deu uma entrevista de 2 horas e me deu... A repórter desceu, quando ela desceu eu tive 5 minutos. Era a Renata Lopretti. Era a Renata Lopretti que fez a entrevista, ele não permitiu fazer as fotos durante a entrevista. E no final ele deixou 5 minutos ali. E eu consegui, fui muito feliz. O Roberto Jefferson com meio uma auréola, né, que você fez nele aqui, aproveitando um quadro. E um quadro meio de assustado, meio de desespero. Isso aqui é outra coisa da sorte. Nesse plantão aí, o chefe da fotografia aqui em Brasília, o Lula Marques, ficou nesse plantão por aproximadamente 8 horas. Eu substituí ele para ele fazer um lanche. Eu fiquei 15 minutos. Fiz a foto da capa. É a história do momento. É como se o Roberto Jefferson tivesse um tiro, né? Exatamente. Como ele fala que ele estava na metralhadora e atirou para todos os lados. E aí que eu finalizando essa história do Roberto Jefferson, foi a saída dele, do discurso dele, que eu fiz pela Folha, em que está todo mundo assistindo e tal, e o belo discurso que ele fez e que não resolveu, não deu em nada. Essa história, eu acho que essa crise atual que o Brasil passa, falta uma coisa importante, que é uma coisa que eu consegui, tem uma foto minha com relação ao governo Lula, que é o movimento de rua, Paulo. Aqui tem uma foto do Lula, atrás dois, parece ser um caixão. E um caixão, assim. É um caixão. Né? Engraçado. E a história, isso aqui foi o único movimento que teve, eu não lembro exatamente, foi quando, em junho de 2004. Que teve movimento contra o Lula na rua. Engraçado. Eu acho que essa crise é inteiramente visual. Por quê? Ela é visual o tempo inteiro, segundo o meu entendimento. Primeiro, você tem um presidente super expressivo. Eu acho que tem sim, tanto quanto qualquer outro. Mas a gente estava acostumado de crise política de rua com o presidente Collor, que era muito mais fácil. do Collor. Mais do que o Collor? Mas olha, eu acho que é mais do que um Collor. Porque o Collor não tinha assim, uma parte do corpo que você pudesse, que não fosse o rosto, que você pudesse reconhecê-lo sem ser o rosto. O Lula tem, não tem dedo. Você pega Marcos Valério. Marcos Valério é uma figura... Não tem aquela coisa de suor, né? Ele está sempre meio desgrenhado. E eu não concordo. Eu acho que você tem muita manifestação de rua que exprime perfeitamente o que está acontecendo com o país. Na verdade, quer dizer, o Sérgio e eu temos alguma diferença no resultado do trabalho. O Serginho, assim como os outros fotógrafos de mídia, de jornal, esse pessoal trabalha com notícia. Eu estou trabalhando com história. Quer dizer, eu estou fazendo um livro, quer dizer, você tá muitas vezes trabalhando uma coisa que demore mais, uma imagem que tenha maior permanência. Mais elaborada. Tanto que muitas vezes eu não lamento quando perco um flagrante magnífico. Não é? Eles não podem se dar a esse trabalho de perder um flagrante magnífico. Sérgio, vocês devem ter histórias magníficas, né? Você teria alguma assim que você destacaria? Olha, tem uma história aqui. Uma história legal essa aqui, ó. Maior crise, o Valdomiro... O Valdomiro Diniz, vai dar para ver, a gente vai chegar mais perto. Valdomiro Diniz fazendo compras no supermercado com um carrinho aqui cheio. Sandália japonesa. Isso foi na altura na crise, a gente vendo a data do jornal, dia 8 de abril, nessa época o Valdomiro estava sumido, ninguém sabia do Valdomiro. Ele já tinha deixado a presidência, o gabinete da Casa Civil, e tinha sumido. E a história eu estava no Palácio do Planalto, isso é uma história interessante, porque eu estava no plantão no Palácio do Planalto, e um amigo meu falou assim, Sérgio, o Valdomiro está num supermercado aqui em Brasília, à minha frente. Eu falei, segura ele que eu estou indo para ele. Como é que eu vou segurar ele? Eu estou indo embora. Eu falei, não, você não vai embora. Você vai acompanhar ele porque você vai me monitorar. Eu vou pegar o carro aqui, pelo celular. Você vai me monitorando. Aí tem um problema. No supermercado não permite a gente entrar com câmera. Aí aquela famosa reação rápida. Vi um carrinho, tinha um saco do supermercado. Meti a minha máquina dentro do saco do supermercado com uma lente. Falei, agora Deus, me ajude que eu acerto com essa lente. Em geral dá certo. E dá certo. Quando ele me viu, Paulo, ele não acreditou.
Ele falou assim, como que esse cara... rapaz, o que você está fazendo aqui e tal? E aí gerou essa foto que foi o seguinte, ele tentou despistar. Eu falei, eu não quero fazer nenhuma laje, não estou aqui para fazer, te passar papel de ridículo, te botar numa situação estranha. Eu só quero duas coisas, fazer uma foto sua e que você converse com a gente no jornal e tal, se é possível. Ele falou assim, sem a mínima condição de conversar. E saiu com o carrinho. E nessa curva, sequência aqui, na sequência da curva, ele abandonou o carrinho. Ah, ele não fez. Eu atrapalhei uma compra dele, ele até uma vez brincou sobre isso. Mas é uma história legal. Brito, você separaria alguma foto tua assim, mais interessante? Esse livro mesmo aqui. Olha, Paulo, Deixa eu só mostrar aqui para o telespectador. Poder, Glória e Solidão. Eu sei que você é apaixonado pela fotografia da solidão do poder. Pelo poder, eu gosto, eu acho... Várias fotos que você retrata a solidão do poder. Eu gosto muito de retratar o poder, eu sou praticamente brasiliense, tenho minha vida toda aqui, e acho o poder importante, acho os políticos de super importância, os deputados, senadores, ministros, acho que esse pessoal que dirige o país é muito importante, e eu não perco a chance de olhá-los com a atenção que eles merecem. E então eu gosto de trabalhar com esses... Na verdade, eles são símbolos para mim, né? Essa capa aqui, por exemplo. Isso aqui, eu posso mostrar ali, isso aqui é quando você tem o poderoso, que é o presidente, né? Glorioso, porque está no palácio, e solitário, porque é um homem. Não é isso? Quer dizer, então, eu trabalho muito essa coisa de colocar os símbolos diante da sua realidade, né? Por exemplo, esse livro, ele começa com o general Castelo e termina com o presidente Fernando Henrique. E ele é uma viagem de 30 anos para dentro dos gabinetes presidenciais. Por exemplo, isso aqui representa muito, imagino que represente muito bem a época da ditadura, quando você tinha um presidente fantasiado de civil e cercado desse mar de generais, não é isso? Quer dizer, isso representa muito uma época. E eu gosto muito de fazer esse trabalho. E não é à toa que eu estou agora empenhadíssimo em produzindo um livro novo sobre a atual conjuntura. Agora, você é um obsessivo por algumas coisas. Por exemplo, a careca do Magalhães Pinto. Você fotografou aquela careca todos os ângulos possíveis e imagináveis. Sim, porque, veja bem... E depois se apaixonou pela careca do Ulisses Guimarães. Não, é pelo seguinte, ali você tinha uma... você tinha essa coisa da forma e do conteúdo. Tem uma foto dessa, mostra aqui. Tem. Por acaso eu deixei separada. Você tinha, Paulinho, o Magalhães Pinto era uma figura incrível, né? Ele era muito importante, era o governador de Minas, o sujeito que financiou um dos avalistas, né, da Revolução e tudo. Então ele dizia nesse momento aqui que ele tinha a figura de presidente da República. Eu tenho uma imagem de presidente, era apenas uma imagem. Porque os fotógrafos trabalhamos com a seguinte missão: a gente tem que transfundir em imagens aquilo que está acontecendo. Tá certo? Isso aqui é uma foto até um pouco premonitória. É o Dr. Ulisses pouco antes de morrer, não é? Eu o encontro ali... Só tem o E eu achei tão estranho. Eu disse, puxa, eu costumo dizer que eu fiquei 11 anos à espera de um segundo. O segundo era esse. O segundo era esse. Porque aquela do Magalhães tinha sido feita 11 anos antes. Então, eu acho que os políticos são mais do que pessoas, são símbolos que representam muito mais do que eles próprios, né? São o momento do país e nós trabalhamos com isso. Bom, nós vamos ao intervalo e na volta um pouco de nostalgia. A fotografia do passado, os tempos românticos e o futuro com a digitalização. Fotografia em tempo real, a revolução da internet. Daqui a pouco.